Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa conversa com a autora Liliane Moura Martins, que para nós que já temos uma certa proximidade, por trabalharmos juntos também na editora, eu vou tomar a liberdade de chamá-la de Lili a partir de agora. Lili, seja muito bem-vinda, é um prazer a gente estar conversando aqui hoje, e você sentada na cadeira de autora, né? Então, poxa, muito bacana. Acho que vai ser um bate-papo muito gostoso. Mais uma vez aí, seja muito bem-vinda. Obrigada, Luiz. Obrigada a todos que estão assistindo também. Legal. Lili, eu queria começar com uma pergunta que eu acho importante a gente explorar juntos, que é se contar um pouco como foi a história, né, da escrita desse livro. Acho que é importante a gente deixar claro. Você lançou esse livro a primeira vez em 2012, né? E depois lançou mais uma outra edição posteriormente, e nós hoje estamos lançando a terceira edição do seu livro. Eu acho que seria legal você compartilhar um pouco com a gente como foi essa pesquisa, né, essa investigação, porque o seu livro ele traz uma carga de pesquisa muito grande, né? Então acho que seria importante se você pudesse falar um pouquinho como foi para você a escrita, a pesquisa, né, e essa experiência, né, de publicação desse livro. Bacana falar sobre isso. Eu sempre gosto de falar desses temas e hoje estar desse lado e não do lado de entrevistadora como você, né? Então é a primeira vez que na Tesseract eu estou como autora, né? Então é meio estranho, mas é muito bacana isso. E eu me sinto muito à vontade de falar sobre esse tema porque ele faz parte de mim. Na verdade, ele é uma parte da minha vida, né? Porque desde a infância, desde que eu era criança, eu tive essa experiência que nós chamamos de projeção astral, né? Que foi o tema, inclusive, o título do meu livro. Mas eu gosto muito de falar em experiências que a nossa consciência tem quando o nosso corpo vai dormir. Então, experiências fora do corpo é quando a nossa consciência se desprende do nosso corpo físico quando adormecemos. Então, para eu entender isso desde a infância era muito complicado, né, Luiz? Porque, imagina, não tinha internet, na minha visão não tinha nomenclatura, não tinha livros, não tinha bibliografia para eu ir atrás e saber o que, que era aquilo que estava acontecendo comigo. Então, como é que eu ia buscar, sem saber nem o nome, daquela sensação de acordar no meio da noite, paralisada, sem conseguir se mexer, aquilo me dava uma taquicardia, uma respiração super acelerada, e eu achava, né, como eu assistia, eu era criança, assistia muitos filmes de cine mistério, terror, espíritos. A primeira coisa que vinha na minha cabeça era que tinha alguém no meu quarto tentando me prender, de alguma maneira que me paralisava, e eu não conseguia gritar o nome da minha mãe, do meu pai, acender a luz para aquilo acabar. E eu me esforçava muito para mexer alguma coisa, um dedo, uma pálpebra, um pé, uma mão, e aí eu conseguia sair desse estado cataléptico, né? Que hoje nós conhecemos esse sintoma da projeção astral como catalepsia projetiva, ou também conhecido como paralisia noturna, paralisia do sono, que é você acordar, a sua consciência despertar no momento em que o fenômeno está acontecendo. Ou seja, ela desperta na hora que nossos corpos, seria nosso espírito com o nosso corpo físico, estaria se descoincidindo, para você ter uma experiência fora do corpo. Naquele instante a consciência desperta e não sabe se está dentro ou se está fora. E aí te dá a paralisia entre a conexão que existe com os nossos meridianos na medicina tradicional chinesa, conhecida como também nadis energéticos para a cultura hinduísta, e é uma contrapartida do nosso sistema nervoso físico. Então, essa conexão, na verdade, essa desconexão se dá e a consciência desperta nessa hora. E aí te dá a paralisia. E aí, quando eu acordava, abruptamente, com a respiração super ofegante, meu coração a 1000 por hora, e eu acendia a luz e aquilo parava. E eu já não queria dormir mais. Falava, não, isso vai acontecer de novo, não tem ninguém no meu quarto, eu procurava, não tinha ninguém, e isso foi assim, até que eu percebi que
eu não consegui dominar, eu não consegui me mexer e acender a luz, e teve uma noite que realmente eu saí e me desprendi, flutuei, olhei para trás, olhei meu corpo deitado na cama, foi onde eu pensei, eu morri, minha mãe, coitada, vai acordar de manhã, vai ver a filha dela morta, e agora? E aí, partindo daí, eu tive uma experiência com seres espirituais, seres das estrelas, comecei a dominar melhor a ferramenta, né, esse fenômeno da projeção astral, comecei a explorar, em vez de ficar só no meu quarto, comecei a explorar paredes, entrar, sair, transpassar, entrar nos corredores da minha casa, brincar com a minha cachorrinha que me via, que ela me via saindo do corpo, eu falava, nossa, animal então está me vendo. Comecei a sair, explorar dentro, fora de casa, na rua da minha casa, até que depois eu passei para outra etapa, que era volitar, voar. E aí começaram as experiências de ver seres desencarnados, encontrar seres que já tinham passado para o plano espiritual, seres que nos ajudam, amigos espirituais, colegas astrais, mentores astrais, amparadores, tem vários nomes também para esses seres que estão desencarnados. E aí eu comecei a dominar mais essa ferramenta, perder o medo, verificar que a morte não existe, que eu era um ser a mais do que aquele corpo inanimado ali na cama. Eu me senti algo a mais. Eu falei, puxa, então a morte não existe, a gente continua num outro padrão, seja de energia, espiritual, né? Para mim era muito confuso ainda tudo isso. E o primeiro livro que eu encontrei foi quando eu já tinha 18 anos. Então eu passei a minha infância, minha juventude, mantendo essas experiências, elas aconteciam comigo involuntariamente, porque uma coisa é você fazer exercícios, praticar, né, para você ter a experiência fora do corpo. Isso é a projeção voluntária. E a involuntária é aquela que acontece com você de repente. Então, eu fui ler um livro do Robert Morrow, quando eu tinha 18 anos de idade, quando ele fala do cordão de prata, eu entendia que era um fio que ligava o espírito ao corpo físico. Aí eu comecei a estudar mais sobre esse tema. Legal, bacana. Eu imagino que a partir disso você foi aprofundar na pesquisa que inspirou o livro, né, que se chama, para quem não conhece ainda, Projeção Astral, O Despertar da Consciência. Daqui a pouco a gente vai mostrar também um pouco da capa dele e alguns detalhes sobre o livro, né, tanto no formato impresso, na verdade hoje a gente vai mostrar um pouco sobre esse formato, mas que foi lançado também no formato digital. Tá? Legal, eu queria te perguntar algo, porque esse não é um tema, vamos colocar assim, usual. Pelo menos eu digo sobre a minha experiência de onde eu fui criado, a família que eu fui criado e no meio no qual eu vivi, eu nunca tinha escutado falar sobre projeção astral, né? E nem sabia dessa possibilidade, nem sabia dessa linha de pesquisa que alguns pesquisadores vêm desenvolvendo há algum tempo já, né? Inclusive depois que a gente começa a pesquisar um pouco, tem referências sobre essas pesquisas também mais antigas, né, do que as publicações mais recentes. Mas eu quero voltar um pouco, né, para a gente explorar junto. Se puder falar um pouco assim, existe o nome projeção astral, existe o nome experiência fora do Fora do corpo, corpo. né? Dentre outras várias nomenclaturas que foram sendo dadas ao longo do tempo. Mas eu acho que seria bacana se você pudesse explorar um pouco para quem nunca teve contato com o tema. Você acabou de falar, mas explorar sobre esse fenômeno, né? O que envolve esse fenômeno? E, inclusive, vamos colocar para quem está nos escutando, que nunca ouviu falar sobre esse tema, que pode estar estranhando esse tema, né? Se você pudesse dar um pouquinho de parâmetros sobre a projeção e também de parâmetros de pesquisa, né? Que eu acho que o seu livro é Sim, uma boa referência, né, sobre esse tema, mas eu acho que seria bacana se você pudesse falar um pouquinho para a gente aí,
principalmente para Bem aquelas pessoas que interessante. não estão muito Nunca. acostumadas, né, ou E nunca nem teve escutaram. experiência também, né, Luiz? Porque tem Exato, pessoas que nem têm essa experiência, nunca sentiu nada disso. exato. E Não se lembram, pelo menos, né, desse tipo de experiência. exatamente, exatamente. É Né? exatamente isso que eu ia iniciar, exatamente falando isso. O que falta é a rememorização, né? Porque esse fenômeno ele ocorre inerente ao ser humano. Eu vim a descobrir pelas pesquisas, né? Eu fui estudar, principalmente para mim foi um ícone, o Robert Morrow, mesmo porque ele fazia pesquisas em laboratórios. Inclusive tem até um laboratório que aqui no Brasil, no Rio de Janeiro ainda, que mesmo depois da morte dele, o laboratório continua, e também no estado da Virgínia, nos Estados Unidos. E a pesquisa que ele fazia era com duas pessoas dormindo, inclusive, uma com sono monitorado, para ver como é que ela sonhava dormindo, e a outra tendo uma experiência fora do corpo, ou seja, projetada. Então, essas duas pessoas, e isso foram várias pesquisas que ele fez, essas duas pessoas estavam todas com eletrodos, sendo monitoradas com aparelhos, e ele começou a perceber que aquela pessoa que sonhava ela tinha sudorese, ela tinha respiração ofegante, conforme as cenas oníricas que iam passando no cérebro dela, ela ia vivenciando e tinha inclusive movimentos oculares rápidos dos olhos. Então, tudo isso ele foi percebendo que naquela que estava na onda, que não era onda cerebral beta na vigília, alfa e nem teta, que aquela que estava com sono profundo, era diferente do sono rápido. A do sono profundo em ondas cerebrais delta, ela estava numa experiência fora do corpo. Ela ficava pálida, ela não tinha respiração ofegante, batimentos cardíacos super minimizados, movimentos oculares rápidos não acontecia nessa pessoa. E quando as duas acordavam, contavam as experiências que elas tivessem, né? E isso era um tipo de experiência. Outro tipo, eles colocavam realmente um quarto com uma caixa com dados, trancada a caixa, ele balançava, botava os dados ali, e as pessoas que estavam adormecidas tinham que sair de seus corpos, tinha que despertar essa consciência fora do corpo físico e tentar ver qual era o número que estava nos dados. Então, ele foi vendo que tinha pessoas que não conseguiam acertar, que não se lembrava o que aconteceu, dormiu e nem sonhava, as outras só sonhavam, e até que ele foi percebendo que tinha pessoas que conseguiam, sim, verificar a numeração que tinha os dados dentro da caixa fechada e lacrada. Então, todas essas pesquisas eu fui estudar desde os 18 anos. Aí comecei a ver que a nomenclatura deste fenômeno, que não era só viagem astral, foi o primeiro nome que eu aprendi. Ah, você faz viagem astral. Eu falei, hã? O que é isso, né? Viagem astral? Parece mais mapa astral, astrológico, né? E, na verdade, eu comecei a buscar vários livros e comecei a ver que era na religião ou na filosofia de vida do espiritismo, esse fenômeno corria com o nome de desdobramento astral, ou emancipação da alma. Aí, nos estudos da conscienciologia, é projeção da consciência. Aí tem a projeção astral, nome mais esotérico, e também tem a viagem astral. E aí eu comecei a perceber que tudo era a mesma coisa. E comecei a conversar com muitas pessoas mais dessa área e percebi que realmente era um fenômeno que não tinha nada a ver com religião, com filosofia de vida, com estilo de vida e até com raça, né? Um asiático, um hindu, um caucasiano, qualquer pessoa precisava sair dos seus corpos, segundo os estudos que eu pesquisei, por desintoxicação do nosso corpo físico e da nossa mente, do nosso cérebro. Então, eu comecei a perceber que isso não tinha ligação nenhuma com nenhum estilo de vida que você teria numa escolha que você faz de uma religião que você queira seguir. Era um fenômeno inerente aos seres humanos. Todos nós saímos dos corpos, mas a maioria não se lembra das experiências que tem. E quando se lembram, sempre colocam como sonhos. E teve uma época, principalmente na minha juventude,
que, nossa, sonhos era coisa, tinha livros sobre sonhos. Você sonhar com um elefante quer dizer que você tem proteção. Sonhar com uma estrela quer dizer que você vai fazer uma viagem. Estou chutando, né? Sonhar com uma rosa é porque você vai amar alguém, vai aparecer alguém. Então, essas coisas, não sei se você se lembra, eu sou mais velha que você, né? Mas vendia muito livro sobre sonhos. E nada, aqui pelo menos no Brasil, sobre a experiência fora do corpo. E aí eu comecei a pesquisar muitos autores, 1908 com Robert Brook, com 1929 com outros livros, que isso já era uma coisa muito antiga com essa pesquisa sobre as experiências fora do corpo. Então, Ernesto Bosano, da Itália, tinha Eliphas Lévy, da França, então tinha muitos autores que eu comecei a ir em sebo, porque eu só conseguia esses livros em sebo. E comecei a ler muito sobre eles, e comecei a ver que era a coisa mais natural que eu estava sentindo, que acontecia comigo. E aí eu comecei a perguntar para as minhas amigas se acontecia com ela, algumas sim, outras não. Meu irmão começa a me contar que ele se sentia paralisado também fora do corpo. Então eu comecei a perceber que eu não estava louca, que existia um fenômeno e que todo mundo precisava se descoincidir pelo menos ao dormir. Aí eu comecei a entender o processo, que seria quando você está aqui na vigília conversando como nós estamos, as nossas ondas cerebrais estão em beta. Aí se eu parar agora e começar a fazer uma meditação, por exemplo, que também está em voga, né, meditar, você vai cair um pouquinho da sua onda cerebral para as ondas alfa. E se eu sentir sono e adormecer através da meditação, vai cair para teta e depois para delta. Quando você está em delta, você entra no sono profundo. E aí os pesquisadores ensinaram que para você desintoxicar seu corpo físico, precisa de pelo menos 4 horas de sono profundo, bem dormidas. Então, mais ou menos, num período de 8 horas de sono, 1h30 foi constatado que você sonha, sonhos fisiológicos mesmo, que são aquelas imagens oníricas, aquilo que o cérebro conhece, que é do seu dia a dia, o que você leu, o que você assistiu, conversa que você teve com alguém, coisas mais da infância, ou seja, coisas que a sua consciência vivenciou, que está gravado no seu cérebro. Então, para desintoxicar a psique, a mente, o cérebro joga as imagens oníricas. E para você desintoxicar o corpo físico, seria 4 horas de sono profundos em delta. Então, 1h30 você sonha e o resto você entra e sai. A sua consciência oscila, ora fora do corpo, ora dentro do corpo. Ora fora do corpo, ora dentro do corpo. E aí você vai tendo as experiências, porque nesse período de 8 horas, as ondas cerebrais também oscilam. Ora ela está em sono leve, ora ela está em sono profundo. Então, pode ver que a maioria das pessoas, às vezes, até acorda de madrugada, porque foi o quê? A onda subiu para a onda beta. E aí você fica mais ou menos acordada, você vai ao banheiro, ou então você toma água, volta, ou mesmo não sai da cama, simplesmente você desperta um pouco e volta a dormir. E aí começa o processo novamente de alfa, teta e delta. E aí, novamente, você se descoincide. Mas a maioria fica no seu quarto, ali 1,5 polegadas acima do seu corpo físico. Poucos são aqueles que saem realmente e experienciam alguma coisa, alguma vivência que você, quando volta, se lembra. E aí, para mim, isso era uma coisa, Luiz, muito inédito, né? Eu falei, nossa, mas como que a gente pode comprovar isso ao falar para as pessoas? Ah, você é maluca, que isso? É sonho. Eu só escutava isso. Isso é sonho, isso é sonho. Eu falei, não, eu tenho que comprovar isso para alguém, para as pessoas que eu converso. E aí eu me lembro que em 1995 eu fiz meu primeiro curso de projeção astral no IPPB com Wagner Borges, né, que é um grande colega meu hoje, um grande amigo, e eu lembro que no primeiro dia de curso, ele pede para os alunos conversarem entre si e marcar uma dupla de fazer, porque eram 2 fases, eram 2 sábados, a gente ia se reencontrar no próximo sábado, para a gente fazer um exercício, uma prática, quando chegasse em casa, eu na minha casa, a pessoa na casa dela, e no próximo sábado a gente contaria em público ali. E eu fiz uma grande amizade ali com meu amigo Romeu, e nós estávamos
eu na minha casa, ele na casa dele. Eu falei, Romeu, vamos marcar às 11 da noite, eu fazendo exercício em casa, foco mental no seu rosto, e você foco mental no meu rosto. Era uma prática para a gente comprovar e nos encontrarmos fora do corpo, né? As nossas consciências. E aí eu cheguei em casa, pratiquei bastante, mais de 1 hora praticando, e adormeci. E adormeci. Como ele trabalhava até tarde, nesse dia ele não pôde chegar às 11 para iniciar o exercício também. Então ele demorou um pouco mais. E eu me desprendi do corpo. Eu me desconheci do corpo, eu saí voando sobre as avenidas aqui perto da minha casa, e algo foi me levando, e eu pensando nele. Quando eu me vi volitando e voando em cima das avenidas, eu falei, nossa, é o exercício que eu fiz, vou focar no rosto do meu amigo. E fiquei focando no rosto dele. E eu fui indo, eu não sabia onde ele morava. Fui parar em Pinheiros, no bairro aqui de São Paulo, e de repente eu comecei a ser levada para dentro de uma janelinha de um apartamento baixinho. Quando eu entrei nesse apartamento, eu entrei direto na cozinha e eu vi um rapaz de costas sentado numa mesa redonda, jantando. Ele vestia camisa branca, calça preta e tinha um vaso do lado dele. E eu parei de pé, voritando assim, flutuando atrás dele. Luiz, nessa hora, ele parou de comer e ele falou assim, Lili, você está aqui? E eu falei, nossa, como é que eu sou espírito, ele não está me enxergando, e ele não tinha percepções extrasensoriais de clariver um espírito, né, que seria, clariver é você ver o invisível, né, seria o espiritual. Aí ele falou, se você está aqui, põe a sua mão em cima da minha mão. E aí eu fui flutuando do lado dele, coloquei a minha mão em cima da mão dele e ele começou a encher os olhos dele de lágrimas. E ele se emocionou, eu me emocionei. Na hora que eu me emocionei, eu bati no corpo, eu voltei abruptamente e acordei ofegante, mas já com a lembrança dele. E aí eu peguei o telefone, liguei para ele, ele falou, Lili, você veio aqui? Eu falei, fui, né? Ele falou, me conta como é que é aqui. Ele perguntou, aí eu falei, você está vestindo isso e isso, a mesa era redonda, você estava jantando, e aí depois a gente contou isso no próximo sábado no curso. Então, assim, mais provas do que isso, né, Luiz? E eu tive muitas outras experiências com pessoas que no dia seguinte a gente se telefonava e falava, você lembra dessa noite? Nossa, para mim parecia um sonho, você está falando que é verdade, então realmente isso acontece. Eu falei assim, pois é, então. Isso realmente para mim é real. Poxa, que bacana. É uma experiência, quando você descreve, muito, muito rica e impressionante, né? Eu diria que ela é impactante. E eu imagino para aqueles que nos assistem, que não estão habituados, né, também devem estar se sentindo impactados por esse tipo de relato. E eu achei muito interessante, você abordou no livro uma passagem, se eu não me engano, logo na introdução. A gente está dando spoiler aqui do livro, né, mas tudo bem. Mas se aborda essa questão, talvez histórica, de onde esses tipos de percepção mais sensível foram sendo tolhidas, né? Ou, ou mesmo, vamos falar assim, eliminadas, ou tentou-se eliminar, né? Muitos desses tipos de relato, desses tipos de compartilhar de experiências, principalmente de cunho mais sensível, né? E a gente acabou adotando hoje, talvez como modelo de pensamento, muito esse olhar de, ok, a ciência consegue provar, sim, se não, eu não quero nem escutar. E claro, nós não estamos aqui descartando a importância da ciência, que sim, é importante sim, que essas coisas, como você descreveu, que hajam experimentos, que hajam estudos, né, que aliem essa experiência sensível também com coleta de, de dados, né, e seguindo padrões da ciência. Mas eu queria, se você pudesse comentar, falar um pouco, até do que você discorre lá, sobre como historicamente a gente foi sendo tolhido, né, de falar sobre essas percepções, muitas vezes sendo associado como um louco, né, ou como alguém que não tem, que perdeu o juízo ou a consciência, né, e
e talvez a gente foi perdendo o elo com alguns conhecimentos ou algumas informações que são relevantes, né? Então, eu acho que se você puder explorar, eu achei muito interessante como você explorou isso no livro. Se você puder falar para a gente um pouquinho sobre essa questão, história, acho que para quem está nos escutando pode ser relevante. Na verdade, né, Luiz, a criança, quando ela nasce, ela tem uma percepção de si muito forte, né, muito mais, ela tem uma sensibilidade muito ampla e conforme você vai crescendo e vai tendo a sua educação familiar, escolar, a sociedade, o sistema que a gente vai sendo inserido, a gente vai sendo tolhido muitas vezes a até fechar essa percepção que nós. Eu lembro que minha mãe contava para mim, depois de grande, que desde criança eu conversava com amigos espirituais, invisíveis, né, que eu tinha sempre alguma coisa mais sensível para falar com ela, né, até sonhos que eu tinha com meus avós, que eu nunca conheci, e eu dizia como é que ela era e a roupa que ela vestia, e que, por coincidência, era a roupa que ela tinha sido enterrada, vamos dizer assim, né, no velório dela e tudo mais. E isso, eu tive uma família, uma educação que ninguém me chamava de maluca, que ninguém me chamava de louco, que você está possuída e tudo mais. A minha mãe me levou em vários centros espíritas para eu saber ter respostas disso, mas em todos os lugares que eu ia, nada fazia parar esse fenômeno comigo. E eu escutei muito isso, eu li muito isso nas pesquisas que eu fiz, que, nossa, inclusive até mesmo desde 1900, mais ou menos nessa época, que começaram esses estudos, até mesmo com Allan Kardec, quando começou a falar sobre a emancipação da alma, né, no Livro dos Espíritos, e isso, eles, na França, né, naquela época, eles podavam isso, né, mandavam queimar os livros, porque era contra a igreja isso. Então, não se podia falar em coisas espirituais, porque era coisa realmente de você estar possuída, coisa de interferências negativas, essas coisas, né? E quantos livros foram queimados naquela época sobre isso? E eu venho pesquisando bastante esses autores que sempre falam sobre isso, que a nossa percepção foi tolhida. Inclusive, né, a gente pode ver da Idade Média, a época da fogueira, né, da Inquisição, que as bruxas, né, chamavam de bruxas, iam para a fogueira se falasse algo que elas estavam percebendo além do visível, além do físico. Então, a gente já até, para quem acredita no tema de reencarnações, que é você morrer e nascer de novo com uma outra personalidade, um outro corpo físico, quantas coisas a gente pode trazer de fenômenos que você vai adquirindo, habilidades para lidar melhor com a sua sensibilidade, com as suas percepções, e você vai aumentando a cada vida, né, que você, cada reencarnação sua, e você traz lembranças, inclusive, disso. Então, nós temos as retrocognições, né, que são lembranças de vidas passadas, para quem já vivenciou isso. Então, os livros todos falando sobre isso eram queimados. Foi tirado da gente, isso desde a época de Alexandria, né, a Biblioteca de Alexandria também. Quantos escritos tinham sobre percepções extrasensoriais? E aí você vai percebendo que você vai tolhindo isso em você. Você vai cortando e bloqueando essas percepções. Mas não tem jeito, chega um dia que acontece, aquilo te pega muito forte de frente, você se vê obrigado a ir atrás do conhecimento para você entender o seu processo. Porque isso começa com a gente, né? É uma busca interna. Porque é com você, sozinho ali no seu quarto, no seu momento de solidão, que você está adormecendo, com seus pensamentos, com seus sentimentos, e a coisa ocorrendo daquela forma. Então, já dizia, né? Para quem tem olhos para ver, que veja. Se você quer entender o que acontece com você, você tem que estudar. Você tem que pesquisar, você tem que ir atrás, você tem que questionar, porque mesmo esse tema, em outros autores, tem autores que colocam esse tema, inclusive, até como uma coisa prejudicial, que você realmente, se fizer isso, você sai do corpo e não volta mais,
porque são pessoas totalmente que não fazem a pesquisa, não estudam, estão ligadas mais a uma religião, que é para o quê? Para podar isso no ser humano, que é uma coisa natural. Poxa, legal. É muito interessante escutar você falando, né? Porque quando a gente lê o livro, a gente tem uma referência, mas muito bacana aí o que você colocou, clareou algumas questões, inclusive para mim. E eu queria te fazer uma pergunta associada a isso que você colocou agora, no final. Nós somos uma sociedade hoje, né, que, vou colocar, majoritariamente, a gente tende a agir no mundo sempre muito focado em resultado, em pragmatismo, né, e em questões, o que que aquilo vai me gerar de resultado, né, o que que da minha ação vai me gerar de resultado, e muito focados em resultado, né, em retorno, relação custo-benefício, e por aí vai, né. E eu acho que é interessante que eu já escutei algumas pessoas, quando fala sobre esse tema, né, de projeção astral, perguntando assim, tá, mas o que isso vai mudar na minha vida? Eu tenho conta para pagar. Primeiro que eu acho uma loucura, né? Mas segundo, vai que eu achei que é interessante, eu achei coerente o que você está colocando, eu sinto internamente que tem algo que é possível do que você está falando, pode ser uma possibilidade sim, mas a minha pergunta é, mas o que eu vou fazer com isso? Né? Eu tenho um filho para educar, eu tenho, né, contas para pagar, novamente falando, eu acho que seria interessante se você pudesse explorar um pouco, que eu acho que até remete ao título do livro, né, que é Projeção Astral, o Despertar da Consciência. Você pudesse falar um pouco da relevância para você, claro, como Sim. uma grande pesquisadora na área de décadas, né, vamos colocar assim, porque tem décadas que você tem dedicado a esse tema, a Sim. sua pesquisa. Qual a relevância, né? Eu sei que não é uma única questão, é um conjunto, mas se você pudesse explorar um pouco para você, né? E eu acho que poderia ser rico para quem está escutando e que às vezes tem uma curiosidade, mas que tende sempre a puxar a uma associação da informação com o que isso vai me gerar de resultado, né? Se você pudesse falar um pouco, talvez, da riqueza para você e da relevância sobre essa temática, né? E essa pesquisa que você vem fazendo. Claro, é sempre o meu olhar, né? Porque são as experiências que eu vivencio, então eu tento não fazer a cabeça dos leitores ou dos alunos, mas eu tento mostrar como foi o meu percurso com essa ferramenta. Então, para mim, eu vejo essa ferramenta como realmente é o título que você falou, despertar da minha consciência para outras formas de você, outros olhares sobre a vida, sobre mim mesma, quem eu sou, do que eu sou feita, o que eu estou fazendo aqui, o que eu posso melhorar, como eu posso observar melhor os meus entraves. Então, eu uso essa ferramenta para mim. E como é que eu descobri, como eu cheguei nesse olhar, nesses olhares, né, como objetivo dessa ferramenta? Porque a maioria das pessoas, eu quero fazer viagem astral, porque a gente consegue ir para as pirâmides do Egito, eu consigo ir para Taj Mahal, eu consigo ver o que meu marido está fazendo, o que eu posso fazer com isso? A gente escuta de tudo, né, Luiz? E como eu sou professora e ministro o curso, então vem muitas perguntas para mim que eu falo, olha, espera um pouquinho. Depois que eu terminar o curso, aí você vem fazer as questões. Muda completamente a visão do aluno depois que ele aprende e ele tem um olhar diferente até nas próprias perguntas que ele tinha feito no início aquela ansiedade, né? Porque querem tudo pronto. Uma técnica que eu já consiga sair do corpo essa noite e me lembrar. Não é assim. Como você mesmo falou, foram décadas e são, né? Ainda eu continuo estudando sobre o tema. Cada dia que passa, vem uma coisa nova para mim, vem uma pesquisa nova e eu quero buscar outras questões em relação também a esse tema. Então, eu fui descobrindo que, até mesmo que, para mim, na minha cabeça, não tinha nada a ver com a experiência fora do corpo, como, por exemplo, como minha mãe me levava aos centros espíritas desde pequena para entender esse processo e tudo mais, eu gostava até desse meio, eu gostava de participar, de ver as pessoas ajudando outras pessoas, fazendo consultas, dando passes de luz.
O que será esse passe de luz? Aí eu fui estudar sobre o Mesmer, né, o mesmerismo, na década, nossa, ele é também da França, né, então um grande, não posso dizer cientista, mas foi um grande médium que colocou como o mesmerismo, que seria a energia que nós temos dentro de nós e que nós emanamos para fora, né? Então, da mesma forma que você, quando está feliz, você irradia uma energia de felicidade que a pessoa que está do seu lado sente, da mesma forma que você está com raiva, a pessoa que está do seu lado fala, nossa, essa pessoa está com uma energia estranha. Então, essa emanação dessa energia que é você e você emana, eu fui aprender muito cedo, porque como minha mãe me levava nos centros espíritas, eu comecei a querer saber o que era esse passe de luz. E aí eu comecei a perceber que nas minhas saídas do corpo, dali para frente, quanto mais eu estudava essa parte energética, espiritual, eu comecei a ver que fora do corpo, quando eu saía, eu me via também dando passes em outras pessoas, ajudando outras pessoas em algumas questões que eu nem sabia, que eu não entendia. Então eu falei, poxa, será que tanto que eu faço isso aqui, eu também faço do lado de lá, tem alguma ligação de cerebral que eu levo para fora, o que eu estou fazendo aqui, é um onirismo, é uma ilusão. E eu comecei a perceber que, puxa, não. Comecei a conversar com seres fora do corpo que me ensinavam a praticar, que hoje nós chamamos de assistência espiritual, fora do corpo. Então, se você aqui é um reikiano, se você faz cura prânica, se você é um messiânico que aplica passes de Jorei, né, que eles chamam de Jorei, se você é um médium que trabalha num centro espírita e dá passes mediúnicos, ele me explicou que lá fora eu também poderia dar continuidade num trabalho de assistência, não só em pessoas que estavam vivas aqui eu encontrava fora do corpo, como seres que já teriam desencarnados, mortos, né, que estariam precisando de alguma energia dessa. E eu comecei a entender esse processo, por que tem espíritos que precisam receber essa energia, porque aí eu comecei a constatar também que existe nessa camada energética que a gente pode chamar de um plano espiritual, além aqui do nosso plano físico, existiam seres que estavam por aqui, né? Seres que estariam com alguma interferência negativa, que presos à matéria, presos à sua família depois que morreu, e eu comecei a perceber o quanto nós somos educados a ter medo da morte, a ter medo de perder um ente querido, medo de desapegar-se da tua matéria, da sua casa, do seu trabalho, da sua profissão, do seu dinheiro. Então, nós somos criados com esse medo do desconhecido. E aí, então, a experiência fora do corpo começou a desconstruir tudo quanto era medo que eu tinha, que eu fui criada dentro da Igreja Católica, escolas de freiras que eu frequentei. Eu comecei a desconstruir tudo isso dentro de mim, que a primeira coisa que eu consegui com a experiência fora do corpo foi perder o medo da morte, porque eu vi que eu era além de um corpo físico. Eu constatei isso para mim. Não posso falar para vocês, olha, essa é a verdade. O que eu posso falar é, vão fazer algumas práticas, vão fazer muita leitura séria nesse assunto, vão tentar ter uma lucidez fora do corpo para vocês terem a rememorização e constatar isso por vocês, porque isso é muito pessoal. A experiência é única, é individual. Então, eu comecei a ter essas experiências e comecei a perceber que eu também poderia ajudar fora do corpo. E eu poderia pesquisar outras coisas, poderia ir em palestras. Às vezes eu estava atrás de um livro, por exemplo, de física quântica, física não sei o quê, ou bioenergia. De repente, eu tinha um insight, de repente, fora do corpo, eu me via em bibliotecas e lendo esses livros sobre os temas que eu estava procurando aqui. Então, muita coisa dá para fazer com a experiência fora do corpo, além, sim, de você querer ir até o Egito, querer ir até as estrelas, fazer uma exoprojeção, que nós chamamos, que é você sair do planeta, né, também, vagar no universo, voar sobre as estrelas. Então, dá para se fazer muita coisa, mas o principal, para mim,
no meu olhar, são duas coisas que eu vivenciei, experienciei e tenho como meta para mim, é continuar sempre tendo essa ferramenta da experiência fora do corpo como um despertar da minha consciência em autoconhecimento. Eu percebi que aqui, Liliane, personalidade é uma coisa, quando eu saio do corpo, eu percebi que as minhas emoções, elas se intensificam, porque o plano espiritual também é chamado de plano das emoções, e que o nosso corpo físico é como se fosse um freio dessas emoções. Então, quando eu estou aqui acordada, o meu espírito, conhecido como psicossoma também, na nomenclatura da conscienciologia, da projeciologia, que é soma, é corpo em grego, e psico é psique, é alma, corpo da alma, o corpo espiritual. Ela me interpenetra aqui o meu corpo físico. Então, quando eu estou aqui na vigília conversando com você, estou limitada pelo meu corpo físico. As minhas emoções também estão limitadas. Se eu quiser bater em você agora, Luiz, eu vou pensar até fazer isso, até tocar em você, porque eu vou ter um espaço, e esse espaço vai me fazer pensar. Então, o corpo físico é um filtro do que eu estou sentindo internamente. Mas se eu te encontrar fora do corpo, vamos que a gente não se dê bem, eu tenho alguma coisa com você, e eu te encontro, quero conversar com você com raiva, eu quero bater na sua cara, por exemplo, né? Eu já vou sair dando em você, que eu não tenho mais o filtro. Se eu não sou uma pessoa desperta, ordenada emocionalmente, que busca esse equilíbrio emocional, eu já vou direto com a emoção. Então, eu comecei a perceber nesses anos todos o quanto eu tinha de intensidade em algumas carências emocionais, e o quanto eu tinha de desequilíbrios emocionais, e quando eu estava aqui, eu falava, nossa, eu me continha. Eu falei, peraí, mas quem sou eu? Eu sou essa que se contém tanto ou sou aquela lá fora que bota para quebrar? Então, peraí, tem que ter um meio termo nisso. Então, eu comecei também a usar a ferramenta da experiência fora do corpo para me conhecer, saber os meus gatilhos, as minhas impulsividades, como eu era fora do corpo, como é que eu me via. Às vezes aqui eu estava conversando com você, nossa, super feliz, estou ótima, realizada, nossa, estou contente. Só que eu não estava. Isso era uma máscara que eu vestia. E quando eu saí naquela noite no corpo, se alguém me encontrasse, ia ver na hora que eu estava triste, porque a gente não tem máscaras fora do corpo. Você é o que você é, porque você está em corpo emocional. Seu espírito é o corpo das emoções. E aí eu percebia, nossa, realmente, né? Para quê? Nós usamos tantas máscaras com as pessoas, tantas, cada hora é uma que a gente veste no mesmo dia, no mesmo momento, com uma única pessoa. Então, eu comecei a perceber que era uma ferramenta de você começar também a eliminar essas máscaras, porque você está se conhecendo e está assumindo, tomando posse de si, de quem você é realmente. Aceitar quem você é. Tenho, sim, algumas desordens emocionais, tenho, sim, algumas carências emocionais, quero preencher alguns vazios que eu sinto na minha consciência. Então, eu começo a usar essa ferramenta para eu me conhecer e tentar me estabilizar o máximo possível. E, fora isso, seria a assistência extrafísica, de dar continuidade nesse trabalho, de ajudar esses espíritos desencarnados, ou mesmo seu vizinho que está dormindo aqui do lado e você sai do corpo, vai lá dar um passe de luz nele. Não é que você queira salvar as pessoas, mas é doar e compartilhar um pouco da tua vida, um pouco da sua energia de compaixão e querer dar alguma lucidez para aquele ser que talvez esteja um pouco inebriado diante de tanta coisa que acontece na vida da gente. Então, para mim, resumindo, né, seria esses duas coisas que eu acho que essa ferramenta da projeção astral me ajuda, que é o autoconhecimento e a assistência extrafísica no plano espiritual. Legal, bacana. Acho que todas as questões que a gente explorou aqui, pelo menos para mim, trazem muita vontade de investigação, de pesquisa, né? É um tema muito rico. Como eu disse, não é um tema usual, né, que a gente está acostumado, né? E acho que as pessoas que estão nos escutando, para quem sente relevância, eu acho que tem fontes de pesquisa. Eu acho que esse livro,
da Nossa, tem uma Lili. bibliografia enorme. E esse livro é muito rico em informação, tá? Inclusive é uma pesquisa muito rica, não é porque é a Lili e porque ela né, está com a gente na editora, mas realmente é uma pesquisa de vida, né, que ela veio fazendo e que ela compilou muitas informações nesse livro. Claro, a gente escutando ela aqui, ela sempre enriquece muito com exemplos né, e acho que cada vez que ela for falar, ela sempre traz coisas novas, mas eu diria que é um excelente ponto de partida de pesquisa. E fica o convite, eu queria até te pedir, Lili, se você pudesse mostrar aí para o pessoal, para quem sentir Ai, relevância, o convite aí para né, acessar o conteúdo projeção do livro. astral, despertar da consciência, aqui os sonhos lúcidos, a experiência fora do corpo. É um livro que tem na primeira parte sobre a projeção astral e a segunda parte dele é sobre bioenergia, que não dá para falar de uma coisa sem a outra, né? Bioenergia seria o estudo dos corpos energéticos espirituais que nós temos e como fazer o entendimento, como ter o entendimento do que ocorre, o que deixa o corpo físico. Então, tem essa parte de entender quais são os veículos de manifestação da nossa consciência para poder estar aqui se manifestando fisicamente. E a capa, fazer um pouquinho de propaganda agora, né, Luiz? Também é feito pela nossa capista, Tami Guerreiro, da Space Designer, sempre com muita riqueza, muita criatividade, muita beleza, né? Até um belo muito né, enriquecedor. Então, tá aqui o livro de projeção astral. Legal, obrigado. Ninguém melhor do que você para apresentar o livro e mostrar o livro Sim, né? impresso, né? E eu queria destacar novamente o trabalho da Tami Guerreiro, né, na Space Design, que realmente nos alegra a cada capa que ela manda. É sempre uma surpresa e a gente fica, às vezes, ela consegue deixar a gente sempre em dúvida do que escolher, né? E os autores também. Então, acho que fica aí também o reforço aí, né, do trabalho e também o agradecimento, né, pelo trabalho que ela vem fazendo em conjunto com a gente na editora, né, que enriquece muito o livro e traz uma sensibilidade associada com uma estética que realmente a gente, nós somos grandes admiradores, né? Sim. Lili, eu queria te agradecer imensamente. Eu, para ser bem sincero, ficaria horas conversando aqui, né? A Ah, eu gente também. foi um grande prazer para mim, né? Foi muito Todo meu bacana prazer, Luiz. escutar você Muito falando legal. sobre a obra e espero ter mais, né? Eu acho que vou dar um spoiler que talvez em breve a gente tenha aí mais algumas conversas como essa, né, com a Lili. E fica então o convite da gente para quem sentir relevância em pesquisar sobre o tema. O livro já está disponível no site da editora Tesseract, o impresso. Está disponível também o impresso na Amazon e o digital está disponível nas principais plataformas locais e mundiais. Tá? Então fica aí o convite para quem sentir relevância em pesquisar sobre esse tema, projeção astral, o despertar da consciência. Tá? Mais uma vez, Lili, obrigado. Obrigada, Luiz. Obrigada a todos vocês que estiveram com a gente até agora também. Um Muito obrigado. beijo. Beijo e para todos que estão nos escutando, novamente reiterando as palavras da Lili, muito obrigado pela presença e por estar escutando aqui esse bate-papo nosso, tá bom? Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.